Eu quero convidar você para acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos e depois nós vamos ler a partir do versículo 9. Atos, capítulo 10. Os 2 primeiros versículos e depois a partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Irmãos e irmãs, nessa noite eu quero compartilhar sobre o seguinte tema: quebrando as cadeias da religiosidade. Quebrando as cadeias da religiosidade. Na verdade, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, ele na verdade é uma continuação, uma extensão do Evangelho de Lucas. Porque nós sabemos que quem escreveu tanto o Evangelho de Lucas, como já diz no próprio nome, o título desse Evangelho, assim também ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vemos que o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade os estudiosos dizem que deveria se chamar, Atos do Espírito Santo. Em todo o livro, nós vemos que o Espírito Santo, ele vai agindo sobre a vida das pessoas, e ele vai quebrando, na verdade, a religiosidade que existia, que dominava, que escravizava a vida de tantas pessoas, em tantos lugares e em tantas cidades. Nós poderíamos dizer que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é a própria quebra da religiosidade vigente na época. Porque onde o Evangelho de Jesus chegava a graça de Deus, a libertação vinda do alto, o Espírito Santo gerando arrependimento e transformação na vida das pessoas. Pessoas que viviam muitas vezes não só escravizadas pelo pecado, pelo diabo, mas pessoas que também viviam uma cegueira de religiosidade, pessoas que estavam vivendo em cativeiros religiosos e que experimentaram a graça e o poder do Senhor. O texto diz que morava na cidade de Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era centurião da corte chamada italiana. Cesareia era uma cidade onde ficava ali a fortaleza do imperador. E esse homem então, ele servia nessa cidade. Ele era um comandante. O texto diz que ele era um centurião, ou seja, ele comandava uma tropa de 100 soldados. Era um homem que cumpria muitas ordens e que se fazia cumprir ordens também. Um homem que sabia muito bem o que era obediência. E o texto diz então que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Diz que ele fazia muitas
boas ações. Ele fazia muitas esmolas ao povo. E diz que de contínuo ele orava a Deus. É interessante que esse homem, sendo um centurião romano, com certeza ele foi influenciado boa parte da sua vida pela religiosidade pagã de Roma. Idolatria, sacrifícios e tantas coisas que esse homem fazia, que na verdade não preenchia o coração dele. Se nós continuarmos lendo, você vai ver que quando Pedro chega à casa desse homem, ele diz o seguinte: olha, eu estava orando por volta da hora 9, ou seja, 3 horas da tarde. Isso é muito importante nós salientarmos aqui, porque 3 horas da tarde era a hora que os judeus faziam o sacrifício diário no templo lá em Jerusalém. Esse homem não podia estar em Jerusalém, mas às 3 horas da tarde, como era costume dos judeus, esse homem também, ele se voltava para Deus, e ele orava a Deus. E é tão maravilhoso que, quando nós olhamos para esse homem, nós vemos que o Senhor tinha um plano maravilhoso para ele. Porque ele era romano, mas a sua religião não o preenchia. A sua religião não levava paz ao seu coração, faltava algo. E ele começou então a buscar, olhando para uma outra religião, para os judeus, que tinha a prática de todos os dias às 3 horas da tarde fazer oração, buscar a Deus. E Cornélio então ele começa a fazer isso também. Mas nós sabemos que Deus, ele tinha muito mais para Cornélio do que aquilo que ele mesmo imaginava. Deus tinha um plano maravilhoso na vida desse homem. É interessante que nós vemos aqui que quando ele estava orando, aparece um anjo de Deus para ele, dizendo: olha, as suas orações estão sendo ouvidas, as tuas esmolas estão chegando até Deus, mas eu quero que você envie mensageiros até a cidade de Jope, na casa, de um curtidor chamado Simão, e lá está Pedro. Pedro está hospedado nessa casa. Envia pessoas lá, mensageiros, para que tragam Pedro até aqui, porque Pedro tem algo a ministrar ao seu coração, a revelar para você algo maravilhoso. Irmãos e irmãs, nós vemos que é exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Talvez muitos de nós aqui vivemos muitas vezes presos a uma religião. Desde pequenos caminhamos numa religião, achávamos que estava no caminho correto, recebemos aquela religião, mas no fundo todos nós aqui sabíamos que faltava alguma coisa. Nosso coração, muitas vezes, por mais que a gente tentava preencher a nossa vida e o nosso coração com aquela religião, ou quem sabe com as coisas deste mundo, dessa vida, muitas vezes nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos frustrados, nós nos sentimos sem rumo, sem direção. Mas Deus, Ele veio ao nosso encontro. E é isso que nós temos que entender, que mesmo esse homem orando a Deus e fazendo esmolas, nós temos que entender que quem foi ao encontro dele foi o Senhor. Foi o Senhor que começou a obra no coração desse homem. Foi o Senhor que começou a tocar no coração desse homem e a levar esse homem a entender que aquela religião que ele servia era uma religião vazia, uma religião que não podia preencher seu coração, que não podia dar paz a ele, a sua casa. E é por isso então que ele começou a buscar a Deus, mesmo sem saber, quem sabe tentando imitar os judeus, orando às 3 horas da tarde, mas era Deus que estava tocando no coração desse homem, assim como Deus um dia tocou no meu e no seu coração. Não fomos nós que
fomos atrás do Senhor, porque às vezes você e eu até temos essa tendência e somos tentados a achar e a imaginar que fomos nós que fomos até o Senhor. Não. Se um dia nós fomos levados até uma célula, se um dia nós fomos levados até um culto, até uma igreja, se um dia nós nos rendemos ao Senhor, se um dia nós abrimos o nosso coração para Ele, tudo isso foi obra do Senhor, foi obra do Espírito Santo. Foi Ele que agiu na minha e na sua vida, na vida de cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que você está aí na sua casa. Se nós somos salvos e transformados, se nós servimos ao Senhor, é porque um dia Ele foi ao nosso encontro. Ele estendeu a mão, Ele nos resgatou, para nos tirar de toda escravidão, do pecado e da religiosidade que reinava sobre as nossas vidas, para nos trazer para perto dEle. Uma vida de liberdade, uma vida de alegria, uma vida de leveza. Meu irmão, minha irmã, nós temos que olhar para esse texto e entender isso. O contraste que existe aqui nesse texto. Primeiro, um homem que aos olhos de muitos poderia ser considerado um homem perdido, um homem excluído, um homem pagão, mas um homem que Deus agiu no coração dele, que começou a buscar a Deus, que fazia boas obras para abençoar outras pessoas, e tudo isso foi levado em conta, e o Senhor então agiu sobre a vida desse homem. E nós olhamos aqui a partir do versículo 9 então, a visão que Pedro teve, porque Pedro só iria seguir aqueles homens se o Senhor revelasse para ele qual era o propósito. Então ele teve uma visão, diz que ele viu um grande lençol descendo dos céus, e sobre aquele lençol existia ali toda sorte de quadrúpedes, de répteis da terra e aves dos céus, e de repente Pedro ouviu uma voz dizendo assim: olha, mata tudo isso e come. E Pedro disse: Senhor, eu não posso fazer isso, porque eu nunca comi coisa nenhuma que era comum ou imunda. Porque o apóstolo Pedro, preste atenção, mesmo sendo um homem alcançado por Jesus Cristo, um homem que caminhou com Jesus, um homem que experimentou o poder, que viu a glória, que viu os milagres do Senhor, um homem que subiu no monte da transfiguração e viu Jesus ali sendo transfigurado diante dos seus olhos, um homem que ele viu Jesus ressuscitado, mas era um homem ainda que infelizmente havia nele ainda algumas amarras da religiosidade, algumas sequelas daquela religião que ele tinha vivido a sua vida inteira, que era o judaísmo. Quando nós vamos ler o Antigo Testamento, principalmente lá no livro de Levítico, se eu não me engano no capítulo 11, nós vemos lá uma lista enorme de animais e de comidas que eles não podiam comer, porque eram consideradas imundas. Então, quando Pedro tem essa visão, é como se ele ficasse escandalizado. Ele viu aquele monte de quadrúpedes, de répteis, de aves, que ele não podia tocar e nem se aproximar. De repente a voz do Senhor veio e disse para ele 3 vezes: mata e come. Porque aquilo que Deus purificou, não consideres imundo. Irmãos e irmãs, muitas vezes talvez pode acontecer de eu e você vivemos como Pedro. O Evangelho nos alcançou, o Evangelho nos libertou, o Evangelho transformou a nossa vida, mas talvez ainda existem alguns resquícios de uma certa religiosidade que nós herdamos. Talvez uma religiosidade que nós praticamos muitos e muitos anos da nossa vida. E de vez em quando essa religiosidade ela quer se manifestar. Ela quer trazer peso. Ela quer trazer condenação sobre a minha vida e a sua vida. E eu e você temos que entender, meu irmão, minha irmã, que a vida cristã é a vida da graça, é a vida da alegria, é a vida da leveza, é a vida do relacionamento com Deus. É quando eu me relaciono com Deus, não
escravizado, não com peso sobre a minha vida, não com medo, mas eu me relaciono com Deus com alegria. Conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 10, o versículo 19 diz assim: olha, tendo pois intrepidez, nós temos que entrar no Santo dos Santos e adorar o Senhor, porque um dia o véu foi rasgado. E aquele véu que foi rasgado não simboliza apenas que foi removida a separação que existia entre Deus e nós, e que o nosso pecado foi perdoado, e a partir de então, em Cristo Jesus, eu e você temos livre acesso a Deus. Mas aquele véu que foi rasgado simboliza que toda a religiosidade da minha e da sua vida, que um dia nos escravizou também, ela foi quebrada, ela foi aniquilada. E a partir de Cristo Jesus, eu e você, nós podemos viver uma vida de leveza, uma vida de alegria. É ter prazer de estar diante de Deus. É saber que o Evangelho, ele não gera peso. O próprio Senhor Jesus falou assim: olha, eu não quero sacrifício. Eu quero que vocês entendam isso. Não é sacrifício, não é penitência. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês vivam uma vida realmente de intimidade comigo. Que vocês tenham prazer na minha presença. Talvez muitos aqui ainda sofrem porque foram muito oprimidos na infância. Talvez você viveu num lar muito religioso, que oprimiu você, que colocou peso sobre a sua vida. Aquele lar que dizia assim: ó, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não veja aquilo, não vá em tal lugar, não ande com tais pessoas. Até mesmo algumas igrejas aqui no Brasil, na década de 50 e 60, as pregações eram assim: olha, não ande com o povo do mundo. O povo do mundo é impuro, são pessoas que vão para o inferno. Irmãos e irmãs, nós entendemos que nós não podemos ter as mesmas práticas das pessoas, mas nós temos que amá-las, nós temos que evangelizá-las, nós temos que convidá-las para a célula, nós temos que convidá-las para os cultos. Mas quantos de nós muitas vezes ouvimos assim: olha, afaste seus amigos, esqueça os seus amigos do mundo, do trabalho, do futebol. E nós fizemos isso por muito tempo, e fomos viver dentro do clã da igreja, da graça, da santidade. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Nós temos que viver sim com o povo de Deus, mas nós vivemos com o povo lá fora também. Temos que fazer diferença, temos que pregar a palavra, temos que entender que esse povo é como Cornélio, que precisa da graça de Deus, que precisa do amor do Senhor, porque um dia também eu e você vivemos lá, e Deus, com a sua graça, enviou alguém para nos amar, para pregar a palavra, para nos convidar. Todos nós aqui temos uma história, uma experiência, um testemunho de como foi o nosso encontro. Foi numa célula, foi na igreja, foi no trabalho, em qualquer lugar. Talvez você estava lá angustiado, sem rumo, sem direção, e alguém veio e trouxe um folheto para você, fez uma oração, convidou você para ver um teatro evangelístico, uma cantata de Páscoa. Não importa, o importante é que alguém foi e pregou a palavra de Deus. E é isso que nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, e tomar cuidado, porque às vezes nós queremos impor tantas coisas, quem sabe aos outros e até nossos filhos. E quantos pais perderam seus filhos porque foram religiosos demais, colocaram um peso muito grande sobre seus filhos, e hoje esses filhos, muitos nem querem saber de igreja. É um fenômeno que nós temos estudado, temos visto e ouvido falar dos desigrejados, que é um fenômeno de pessoas que está crescendo muito, né, em vários lugares do mundo e também aqui no Brasil. Pessoas machucadas, pessoas feridas. Por quê? Porque foram impostas um peso de religiosidade sobre elas. E quando eu olho para esse texto, meu irmão, minha irmã, nós temos que extrair daqui algumas verdades. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui, das que eu já falei até esse momento do culto, é que nós temos que tomar muito cuidado para não vivermos, né, uma religiosidade onde não há espaço para o evangelho nas nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, nós achamos que Pedro foi enviado
né, para ajudar na salvação de Cornélio, mas é totalmente o contrário. Quem foi salvo aqui no texto foi Pedro. Pedro é que foi livre, liberto da sua religiosidade. A dificuldade que ele tinha de entender que Deus tinha vindo não só para os judeus, mas para os gentios também. Na cabeça de Pedro, talvez a mensagem era: pregue só em Jerusalém. Mas Jesus deixou claro, lá em Atos 1:8, diz assim: olha, vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas, somente em Jerusalém não, mas vocês também vão pregar na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Irmãos, irmãs, nós temos que tomar cuidado de vivermos muitas vezes, quem sabe, um cristianismo que é meramente uma religiosidade na minha vida e na sua vida. E não é isso que Deus nos chama. Deus chamou cada um de nós para nós vivermos o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. E nós vemos que foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Quem foi mais transformado aqui não foi Cornélio, foi Pedro. Aquela religiosidade foi removida da vida de Pedro. É como se Pedro, ele fosse um espelho, que um dia tinha recebido a graça de Deus, mas agora estava meio que empoeirado, meio que sujo. O espelho, ele só pode refletir verdadeiramente, né, a imagem quando está limpo. E era isso que estava acontecendo na vida de Pedro. O espelho estava meio sujo, meio empoeirado da religiosidade. E Deus vem com a sua graça, com a sua glória, limpa esse espelho, para que esse espelho possa sempre refletir a glória de Deus, a graça de Deus. É isso que eu e você temos que entender, meu irmão, minha irmã. Talvez o meu espelho, o seu espelho, talvez esteja meio empoeirado. E de vez em quando Deus vai mandar pessoas que a gente até acha que elas são piores do que nós, na nossa concepção. Mas Deus está enviando essas pessoas, está enviando essa pessoa para que ela possa ser usada para limpar a nossa vida, para limpar o nosso espelho, para remover a venda dos nossos olhos, tirar a religiosidade e nos fazer entender a graça de Deus. Quando eu olho para esse texto também, eu entendo que a fé cristã, a vida cristã é um convite para nós vivermos um relacionamento íntimo com o Senhor. A vida cristã não é um convite para eu e você vivermos uma vida moralista, cheia de regras, uma religiosidade vazia e fria, sem vida. Nós fomos chamados para viver uma nova vida. Uma nova vida. Irmãos e irmãs, nós somos frutos da reforma protestante. Mas talvez, eu não sei se você já escutou sobre isso, o que melhor aconteceu na minha e na sua vida não foi uma reforma. O que Deus fez na minha e na sua vida foi que Ele, conforme diz lá, 2 Coríntios 5,17, ou seja, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, é uma nova construção. E as coisas velhas ficaram para trás. Foi isso que Ele fez. Deus demoliu aquela vida velha e construiu uma nova vida. É isso que eu e você temos que entender. Porque existe uma diferença muito grande em fazer uma reforma e começar uma construção do zero, não é verdade? Você pode até reformar uma casa, mudar algumas coisas de lugar, mas não é a mesma coisa quando você começa, né, do nada. Quando você lança os fundamentos e constrói algo novo. É isso que Deus fez na minha e na sua vida. Ele fez isso. Ele fez isso em nós. Ele não fez uma reforma. Ele começou, na verdade, uma nova construção. Ele demoliu, ele destruiu aquela velha vida, cheia de erros, de pecados, de religiosidade, e começou a construir uma nova história, uma nova vida. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã.
Ele nos chama para essa nova vida, para essa nova caminhada, como Ele fez na vida desses dois homens. Um homem, ele começou do início, uma nova construção. E na vida de Pedro, ele removeu aquela religiosidade e mostrou para Pedro realmente o que era a graça, o que era a graça do Evangelho. O texto continua, se você ler inteiro, diz que Cornélio conversou com Pedro, dizendo assim: olha, faz 4 dias, Pedro, que eu estou esperando você, parecer um anjo. E Pedro então prega o Evangelho da graça, fala de Jesus, fala que Jesus havia ressuscitado, e que todo aquele que cresce nele, iria receber remissão dos seus pecados. O texto vai terminar dizendo lá, versículo 44 ao 48, diz que todos ali, Cornélio, sua família, as pessoas da sua casa e muitos outros que estavam ali, diz que eles todos foram batizados, eles foram salvos, eles receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, eles receberam o Espírito Santo de Deus. É isso que nós temos que entender, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para esse texto. Deus, Ele nos chama para essa caminhada com Ele. Ele nos libertou do pecado e Ele quer também quebrar todo e qualquer tipo de religiosidade que exista na minha e na sua vida. E Ele quer que a gente viva uma vida na graça, no amor, leveza, alegria. É claro que numa igreja precisa ter regras, normas, disciplinas, tudo isso é importante. Mas o Evangelho, ele não é, um amontoado de leis frias que vem trazer peso sobre a nossa vida. O Evangelho é liberdade, o Evangelho é alegria, o Evangelho é graça, é caminharmos com Deus, é termos intimidade com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que nessa noite eu e você possamos pensar um pouco nisso. Como está a nossa vida? Como está a nossa caminhada? Será que ainda nós estamos vivendo debaixo de peso, de religiosidade? Será que ainda existem ranços? Será que existem ainda amarras que precisam ser soltas? Grilhões que precisam ser quebrados na minha e na sua vida, para que nós possamos realmente experimentar verdadeiramente tudo aquilo que Deus tem para nós. Tudo aquilo que o Senhor Jesus comprou e conquistou lá na cruz do Calvário. O Senhor nos chama hoje, como Ele chamou Cornélio, para uma nova vida. O Senhor nos chama hoje, como Ele chamou Pedro, para viver plenamente o Evangelho da graça. É isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer que a gente o conheça e que a gente saia da nossa Jerusalém e que a gente possa ir para todos os lugares, pregando o Evangelho do Reino, falando do seu amor, falando dessa graça, falando desse Jesus que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, que nos leva para o céu. Que nós possamos entender isso, que religião muitas vezes nos leva a viver uma vida de medo. E nós sabemos que hoje o medo tem sido o nosso maior inimigo de muitas pessoas. Estava até conversando com os pastores aqui, que Jesus lá em Mateus capítulo 24, ele diz assim, olha, para a gente orar para que a volta dele não se desse no inverno. Porque olha só, um pouco de frio já afasta as pessoas da comunhão da igreja. Um pouco de frio já faz as pessoas acharem que vão ficar mais suscetíveis e vulneráveis ao coronavírus. O medo leva as pessoas muitas vezes a fazer muitas coisas para Deus que Deus não pediu para elas. Eu e você não podemos viver uma vida de medo. Pessoas que pensam assim, se eu não der o dízimo eu não vou ser abençoado, então por isso que eu dou. Eu vou porque senão eu não vou para o céu. Se eu não for para a igreja eu não vou ser abençoado. O Evangelho não é medo. O Evangelho é coragem. O Evangelho é a certeza de que Deus me chama para caminhar com Ele, um relacionamento de graça, de suavidade e leveza.
Então manda embora o medo da sua vida. Manda embora o medo do seu coração, da sua casa, do seu trabalho. Vamos crer, conforme diz o Salmo 91, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará na sua casa, na minha casa. Nenhum vírus vai chegar, nenhum mal, desemprego, falta de dinheiro, nada disso. Porque o Senhor vai continuar cuidando de nós. Ele vai continuar nos abençoando, porque Ele nos libertou e Ele quer que a gente caminhe com Ele. Então faça isso, caminhe com Ele, meu irmão, minha irmã, com a sua família. Busque ao Senhor e vamos todos viver esse evangelho da graça. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos salvou. Deus te abençoe, você tem uma semana maravilhosa. Nós vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi pregada aqui neste lugar. Pai, obrigado pelos irmãos e as irmãs que estão aqui, Pai, vieram participar desse culto drive-in, saíram das suas casas, vieram, adoraram, ouviram a Tua palavra. Deus abençoe a vida de cada um, Pai. Deus abençoe também os irmãos e as irmãs que estão em casa. Eu sei que muitos têm motivos plausíveis. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um. E Pai, que o Senhor remova todo medo, Pai. Que o Senhor remova toda a religiosidade das nossas vidas. Pai, que o Senhor nos ensine e nos ajude a vivermos esse evangelho da graça. Uma vida sem peso, sem condenação, sem acusação, Pai. Uma vida de leveza, de alegria. Um relacionamento profundo com o Senhor, Pai. Possamos ter alegria, Pai, caminhar contigo. Saber que já não existe mais nenhum peso, nenhuma condenação. Porque Jesus Cristo, Ele morreu por cada um de nós e Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Ele nos chama para esse relacionamento de intimidade. E um dia, Pai, nós estaremos para sempre com o Senhor, ó Pai. Deus, continue nos abençoando, Pai. Continua cuidando de nós. Que o Teu nome continue sendo exaltado e glorificado. E que o Senhor use as nossas vidas, Pai, para que nós possamos pregar a Tua palavra, Pai, em todos os lugares que o Senhor tem nos enviado. Porque esse é o Teu querer para cada um de nós. É a Tua vontade. Pai, recebe, Pai, adoração, recebe louvor. Obrigado, Pai, por essa semana que se inicia, Pai. O Senhor nos deu uma semana maravilhosa, uma semana cheia do Teu poder, cheia da Tua graça. Cuida de cada um de nós, cuida das famílias, cuida dos idosos, das crianças em casa. Pai, em nome de Jesus, afasta toda enfermidade. Cura, Pai, os doentes, aqueles que estão nos hospitais. Pai, em nome de Jesus, derrama provisão, prosperidade, livramento sobre cada um de nós. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso amado e poderoso Deus, a comunhão, o consolo, a alegria, a paz, a unção do Espírito Santo de Deus continue sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.